O sexo satânico. Muitas controvérsias surgiram acerca dos pontos de vista satânicos do amor livre. Frequentemente admite-se que a atividade sexual é o fator mais importante da religião satânica e que a disposição para participar de orgias sexuais é um pré-requisito para se tornar um satanista. Nada poderia estar mais distante da verdade. De fato, oportunistas que não têm nenhum interesse profundo no satanismo além dos seus meros aspectos sexuais são enfaticamente desencorajados a permanecer conosco. O satanismo não prega liberdade sexual, mas, exclusivamente, o verdadeiro sentido de tais palavras. O amor livre no conceito satânico significa exatamente isso: liberdade para cada um ser sincero a uma pessoa ou para favorecer seus desejos sexuais com muitas. Se você sente que isso seja necessário para satisfazer suas necessidades, o satanismo não estimula a atividade de orgia ou romance extraconjugal àqueles a quem isso não é da própria natureza. Para muitos, poderia ser muito antinatural e a deslealdade causaria dor às suas companheiras escolhidas. Para outros, poderia ser frustrante ficar sexualmente limitado a uma só pessoa. Cada pessoa deve escolher por si mesma a forma de atividade sexual que melhor se adapta às suas necessidades individuais. A autoilusão que força você a ser adúltero ou a ter parceiras sexuais quando não é casado somente para provar aos outros, ou pior ainda, a si mesmo, que é emancipado do pecado sexual é errada. Segundo o critério satânico, bem como deixar qualquer necessidade sexual não preenchida por causa de sentimentos enraizados de culpa. Muitos daqueles que estão constantemente preocupados em demonstrar sua emancipação da culpa sexual estão, na verdade, presos a uma escravidão sexual maior do que os que simplesmente aceitam a atividade sexual como uma parte natural da vida e não fazem alarde da sua liberdade sexual. Por exemplo, é um fato concreto que a ninfomaníaca, a mulher dos sonhos de todos os homens e heroína de todas as novelas infernais, não é sexualmente livre, mas realmente frígida e perambula de homem em homem, pois é totalmente inibida para encontrar completa satisfação sexual. Outro equívoco é a ideia de que a capacidade de engajar em uma atividade sexual grupal seria um indicativo de liberdade sexual. Todos os grupos de sexo livre contemporâneos têm uma coisa em comum: o desânimo perante o fetichismo e a atividade desviada. Atualmente, os exemplos mais afetados de atividade sexual não fetichista pobremente disfarçados como liberdade possuem um formato comum. Cada um dos participantes da orgia tira a roupa toda, seguindo o exemplo mostrado na frente por alguém, e fornica mecanicamente, também seguindo o exemplo do líder. Nenhum dos participantes considera que sua forma emancipada de sexo pode ser considerada como organizada e infantil pelos não-membros que falham em equiparar uniformidade com liberdade. O satanista concebe que se ele é um conhecedor sexual e verdadeiramente livre da culpa sexual, não pode ser sufocado pelos denominados revolucionários sexuais mais do que pelo pudor da sociedade baseada na culpa. Esses clubes de sexo livre falham completamente na meta da liberdade sexual, a menos que a liberdade sexual possa ser expressa como uma base individual que inclui fetichismo pessoal. Não há absolutamente nenhuma razão para pertencer a organizações de liberdade sexual. O satanismo justifica qualquer tipo de atividade sexual que propriamente satisfaça seus desejos naturais, seja o satanista heterossexual, homossexual, bissexual ou mesmo assexual, se assim tiver optado. O satanismo também aprova qualquer fetichismo ou desvio que estimula sua vida sexual, desde que isso não envolva ninguém que não queira se envolvido. A prevalência da conduta de desvio ou fetichista em nossa sociedade traria a ideia de uma infantilidade sexual. Há mais variações sexuais do que o indivíduo sem esclarecimento pode perceber: travestismo, sadismo, masoquismo, urofilia, exibicionismo, apenas para citar alguns dos mais predominantes. Cada um tem alguma forma de fetichismo, mas porque são inconscientes da preponderância da atividade fetichista na nossa sociedade, eles sentem que serão depravados se submeterem aos seus apelos antinaturais. Mesmo o assexuado possui um desvio, a sua assexualidade. É muito mais anormal ter uma falta de desejo sexual, exceto pela doença, pela velhice ou outra razão válida que causou a impotência, do que ser sexualmente promíscuo. De qualquer modo, se um satanista prefere sublimação sexual em detrimento da expressão sexual manifestada, ele é inteiramente livre em sua escolha. Em muitos casos de sublimação sexual ou assexualidade, qualquer tentativa de se emancipar sexualmente poderia se provar devastadora para o assexual. Assexuais são invariavelmente sublimados sexuais pelo seu próprio modo ou preferência.
Toda a energia e interesse dirigido que poderia normalmente ser empregado em atividade sexual é canalizada para outros passatempos ou em suas ocupações escolhidas. Se uma pessoa favorece outros interesses além da atividade sexual, é seu direito, e ninguém pode condená-lo por isso. De qualquer modo, a pessoa deveria pelo menos reconhecer o fato de que isso é uma sublimação sexual. Por causa da falta de liberdade de expressão, muitos desejos sexuais secretos nunca progrediram além do estágio da fantasia. Falta de liberação frequentemente leva à compulsão sexual, e por esse motivo, um grande número de pessoas imagina métodos velados para dar saída aos seus impulsos. Apenas porque a atividade fetichista não está visivelmente manifestada, o sexualmente ingênuo não deveria se enganar imaginando que não ela existe. Para citar exemplos de técnicas ingênuas usadas, o homem travesti perdoa seu fetichismo por usar roupas íntimas femininas enquanto vai para suas atividades diárias. Ou a mulher masoquista que pode usar uma cinta de borracha de menor tamanho pode sentir prazer sexual derivado do seu fetichismo desconfortável durante todo o dia, sem ninguém descobrir a verdade. Essas ilustrações são os mais simples e prevalecentes exemplos do que outros que poderiam ser fornecidos. O satanismo encoraja qualquer forma de expressão sexual que você desejar, desde que isso não fira ninguém mais. Tal declaração precisa ser esclarecida, a fim de evitar interpretações errôneas. Por não ferir ninguém, não se inclui aqui a mágoa não intencional sentida por aqueles que podem não concordar com sua visão sobre sexo, por conta das ansiedades que possuem a respeito da moralidade sexual. Naturalmente, você deveria evitar de ofender outros que significam muito para si, tais como amigos íntimos e parentes. De qualquer modo, se você determinadamente se esforça para evitar ofendê-los, e a despeito dos seus esforços, eles são acidentalmente magoados, você não pode se sentir responsável e, consequentemente, não deveria sentir culpa como resultado de suas convicções sexuais ou se sentir magoado por causa de tais convicções. Se você está em constante temor de acabar por atentar violentamente ao pudor por sua atitude em relação ao sexo, não há sentido algum em tentar emancipar a si mesmo da culpa sexual. De qualquer modo, nenhum propósito serve para ostentar a sua permissividade. Outra exceção à regra diz respeito aos procedimentos com os masoquistas. O masoquista obtém prazer em sentir dor, assim, negar ao masoquista o prazer através da dor o magoa tanto quanto uma dor física magoa o não masoquista. A história de um verdadeiro sádico ilustra o ponto. O masoquista diz ao sádico, me bata. E o impiedoso sádico replica, não. Se uma pessoa quer ser punida e desfrutar do padecimento, então não há razão para não o atender. O termo sádico no uso popular descreve alguém que obtém prazer da brutalidade indiscriminada. Atualmente, no entanto, o verdadeiro sádico é seletivo. Ele cuidadosamente escolhe entre sua vasta reserva de vítimas apropriadas e sente grande prazer em dar àqueles que florescem na miséria a realização dos seus desejos. O sádico bem ajustado é epicurista em selecionar aqueles cujas energias serão melhor exauridas. Se uma pessoa é saudável o suficiente para admitir que é masoquista e gosta de se sentir escravizado e chicoteado, o verdadeiro sádico fica contente em puni-lo. Salvo as exceções anteriores, o satanista não feriria os outros violando seus direitos sexuais. Se você tentar impor seus desejos sexuais a outros que não dão boas-vindas às suas insinuações, você estará infringindo a liberdade sexual delas. Por essa razão, o satanismo não defende o estupro, o abuso infantil, a zoofilia e outras formas de atividade sexual que requerem a participação daqueles que estão sem vontade ou cuja inocência ou ingenuidade permitiria serem intimidados ou desencaminhados para fazer algo contra sua vontade. Se todas as partes envolvidas são adultos maduros que desejosamente tomam completa responsabilidade pelas suas ações, voluntariamente se engajam numa determinada forma de expressão sexual, igualmente se geralmente é considerada tabu, então não há razão para reprimirem suas inclinações sexuais. Se você está atento a todas as implicações, vantagens e desvantagens e está certo de que suas ações não ferirão ninguém que não deseja ou mereça ser ferido, então não tem razão para suprimir seu interesse sexual. Assim como duas pessoas não são exatamente iguais na escolha de uma dieta ou possuem a mesma capacidade de consumir comida, os gostos e apetites sexuais variam de pessoa para pessoa. Nenhuma pessoa ou sociedade tem o direito de impor limitações nos padrões ou frequência sexual de outra. A conduta sexual de cada uma só pode ser julgada dentro do contexto de cada situação individual. Consequentemente, o que uma pessoa considera sexualmente correto e moral pode ser frustrante para outra.
O reverso também é verdadeiro. Uma pessoa pode ter grande perícia sexual, mas é incorreto diminuir outra cuja capacidade sexual não iguala a sua própria, e desconsiderar para ele impor-se sobre outra pessoa. Por exemplo, o homem que tem um apetite sexual voral, mas cujas necessidades sexuais da esposa não combinam com as suas. É injusto que ele espere que ela responda com entusiasmo às suas propostas, mas ela deve mostrar o mesmo grau de consideração. Na hipótese de que ela não sinta grande paixão, não deveria tampouco aceitá-lo passivamente, mas com prazer, aceitá-lo sexualmente ou avisá-lo sem reclamação de que ele pode escolher obter a liberação da sua necessidade em outro lugar, incluindo práticas autoeróticas. A relação ideal é aquela em que ambos estão em profundo amor entre si e são sexualmente compatíveis. De qualquer modo, relações imperfeitas são relativamente incomuns. É importante apontar aqui que amor espiritual e amor sexual podem, mas não necessariamente serem recíprocos. Se há certa quantidade de compatibilidade sexual, frequentemente é limitada e alguns, mas não todos, os desejos sexuais poderão ser preenchidos. Não há prazer sexual maior do que aquele derivado da associação com alguém que você ama profundamente, se você é compatível sexualmente. Se você não é compatível sexualmente com o outro, contudo, deve ser acentuado que a falta de compatibilidade sexual não indica falta de amor espiritual. Um pode, e frequentemente acontece, existir sem o outro. De fato, frequentemente um dos membros do casal vale-se de atividade sexual externa pois ama profundamente seu cônjuge e deseja evitar magoar ou se impor sobre ele. O profundo amor espiritual é enriquecido pelo amor sexual e é certamente necessário algum ingrediente para qualquer relação satisfatória, mas, por causa das predileções sexuais diferentes, a atividade sexual externa ou masturbação algumas vezes provê um suplemento necessitado. A masturbação, considerada um tabu sexual por muitas pessoas, cria um problema de culpa não facilmente solucionado. Muita ênfase pode ser colocada nesse assunto e isso constitui um ingrediente extremamente importante de muitos trabalhos mágicos bem-sucedidos. Desde que a Bíblia judaico-cristã descreveu o pecado de Onã Gênesis 38 de 1 a 10, o homem tem considerado a seriedade e consequências do vício solitário. Ainda que sexologistas modernos tenham explanado o pecado de Onã como um simples coito interrompido, o estrago tem sido feito através de séculos de teologia equivocada. Ao par dos crimes sexuais, a masturbação é um dos mais censurados dos atos sexuais. Durante o último século, textos inumeráveis foram escritos descrevendo as horríveis consequências da masturbação. Praticamente todas as doenças físicas e mentais são atribuídas aos demônios da masturbação. A palidez da pele, respiração lenta, expressão furtiva, tórax encovado, nervosismo, acne e perda de apetite são apenas algumas das muitas características supostamente resultantes da masturbação. Colapso físico e mental foi assegurado a quem não tomou cuidado com as advertências dos manuais para jovens. As descrições infernais em tais textos seriam praticamente hilárias, não fosse pelo fato infeliz que desde que sexologistas, doutores, escritores, etc., têm feito muito para remover o estigma da masturbação, as culpas profundamente assentadas induzidas pela falta de senso naqueles primitivos compêndios sexuais foram parcialmente eliminadas. Uma grande porcentagem de pessoas, especialmente aquelas acima de 40 anos, não pode, mulher de teu irmão para cumprir a obrigação de cunhado e assegurar uma descendência para teu irmão. Mas Onã sabia que o filho não seria seu, por isso, quando se juntava com a mulher do irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência ao irmão. O proceder de Onã desagradou ao Senhor, que o fez morrer também. Aceitar naturalmente o fato de que a masturbação é natural e saudável, mesmo que eles agora aceitem-na intelectualmente e eles, em retribuição, relatam sua repugnância frequentemente subconsciente para seus filhos. Se era imaginado que alguém poderia se tornar insano, apesar das inúmeras advertências, sua prática autoerótica persistiu. Esse mito irracional cresceu com as notícias sobre a intensa difusão da masturbação entre os doentes mentais dos hospícios. Era aceito que desde que praticamente todos os doentes mentais se masturbavam, era sua própria masturbação que os havia tornado loucos. Ninguém nunca parou para pensar que a falta de parceiros sexuais de sexo oposto e a libertação da inibição, que é a característica de extrema insanidade, eram as razões reais para a prática masturbatória do louco.
Muitas pessoas preferiam ter seus parceiros buscados fora da atividade sexual do que realizar atos autoeróticos por conta de seus próprios sentimentos de culpa, a repugnação do companheiro a respeito de eles se envolverem em masturbação ou o medo da própria repugnação do companheiro, apesar de muitos casos surpreendentes. Um prazer de segunda mão é obtido através do conhecimento que o parceiro está tendo experiências sexuais com terceiros, contudo, isso é raramente admitido. Se a estimulação é obtida pela imaginação de que o parceiro se envolveu com outros, isso deveria ser salientado abertamente para que ambos os parceiros possam ganhar com suas atividades. Todavia, se a proibição da masturbação é somente reservada para sentimento de culpa de um ou ambos, eles deveriam fazer um esforço para erradicar tais culpas, ou utilizá-las. Muitas relações poderiam ser salvas da destruição se as pessoas envolvidas não sentissem culpa sobre a realização do ato natural da masturbação. A masturbação é considerada como má pois produz prazer derivado da intenção de afagar uma área proibida do corpo pela sua própria mão. Os sentimentos de culpa que acompanham muitos atos sexuais podem ser suavizados pela controvérsia religiosa aceitável que suas delícias sexuais são necessárias para produzir a prole, ainda que você cautelosamente observe o calendário acerca dos dias seguros. Você não pode, contudo, apaziguar-se com esse fundamento enquanto se envolve na prática masturbatória. Não importa o que tenha sido dito a você sobre a concepção imaculada, mesmo que a fé cega lhe permita engolir tal absurdo, você sabe muito bem que se quer produzir um filho. Precisa ter contato sexual com uma pessoa de sexo oposto. Se você se sente culpado por cometer o pecado original, certamente sempre sentirá uma culpa profunda por realizar um ato sexual exclusivo para autogratificação, sem nenhuma intenção de criar crianças. O satanista compreende plenamente o porquê de os religiosos declararem que a masturbação é doentia. Como todos os outros atos naturais, as pessoas o farão, não importa o quão severamente forem reprimidas. Causar culpa é uma importante faceta do malicioso esquema para obrigar pessoas a reparar os seus pecados pagando seus dízimos em templos de abstinência. Mesmo que uma pessoa não esteja debatendo sobre a carga de uma culpa religiosa induzida, ou pensa que não está, o homem moderno sente vergonha de se submeter aos seus desejos masturbatórios. Um homem pode se sentir roubado em sua masculinidade se ele se satisfaz autoeroticamente melhor do que se envolvendo no jogo competitivo de caçar mulher. A mulher pode satisfazer a si mesma sexualmente, mas anseia pela massagem no ego que vem com a sedução. Nem o mulherengo nem o vampiro falsificado sentem-se bem quando submetidos à masturbação para gratificação sexual, ambos prefeririam até mesmo uma parceira ruim. Entretanto, satanicamente falando, é muito melhor se envolver numa perfeita fantasia do que colaborar numa experiência frustrante com outra pessoa. Com a masturbação, você está no completo controle da situação. Para ilustrar o fato incontestável de que a masturbação é uma prática inteiramente normal e saudável, ela é realizada por todos os membros do reino animal. As crianças também seguem seus desejos instintivos de masturbação, a menos que eles tenham sido repreendidos pelos seus pais indignados, que foram indubitavelmente ralhados pelos seus pais, e assim por diante na linha ascendente. É lamentável, mas real, que as culpas sexuais dos pais passam imutavelmente para os seus filhos. Na obrigação de salvar seus filhos do destino sexual malfadado de seus pais, avós e possivelmente nós mesmos, o código moral deturpado do passado precisa ser revelado pelo que ele é, um código pragmaticamente organizado de regras que, se rigidamente obedecido, poderia nos destruir, a menos que nos emancipemos dos padrões sexuais ridículos da sociedade atual, incluindo a denominada revolução sexual. As neuroses causadas por aquelas regras sufocantes persistirão. Aderir à nova moralidade, sensível e humanística do satanismo pode, e fará, evoluir uma sociedade em que nossos filhos crescerão plenos de saúde e sem a devastadora e atravancada moral de nossa atual e doente sociedade.